Graça e paz a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Adilson Madeira, para dizer para vocês hoje algo muito importante. Eu estou aqui no meu Monte Santo, Monte Sagrado, onde eu faço minhas orações do Calvário. Aqui está o livro da oração, aqui está também meu azeite que eu apresento a Deus, e aqui está também o violão que eu uso também para louvar ao Senhor. O que eu quero dizer para todos os ouvintes é sobre a tal das religiões. É uma situação muito complicada, é uma situação muito difícil, até mesmo de comentar para vocês sobre essa tal de religiões. Ou vamos dizer para vocês, irmãos que não entendem a palavra de Deus e quer levar de qualquer maneira. A Bíblia diz para nós em 1 Coríntios, apóstolo Paulo dizendo, ele disse: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que as pessoas também instruam os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Né? Então o apóstolo Paulo se coloca, ele quer que as pessoas entendam sobre a palavra. Ele está explicando para as pessoas entender a palavra do Senhor. Como é importante as pessoas aprofundar dentro da palavra, ler o texto e o contexto, para você entender as escrituras, entender a palavra de Deus. Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo hoje que tem pessoas que vão na igreja, eles vivem o pastor, eles querem viver, é a igreja, é o templo. Não, mas nós temos que estar no templo, nós temos que estar realmente, nós temos que ter um pastor. Mas nós temos que buscar a palavra de Deus. E quantas pessoas que hoje não estão mais lendo a Bíblia? Quantas pessoas que hoje estão deixando a Bíblia de lado? Está levando a Bíblia só para o enfeite nas tuas mãos, para ir para a casa de Deus. Não podemos deixar isso acontecer. Eu estou falando por revelação de Deus, pelo que Deus tocou no meu coração. Que nós temos que ter sabedoria ao entender o mistério de Deus, ao entender o que Deus realmente está querendo de nós, nesse mundo hoje que estamos vivendo, que está uma esfrieza no Evangelho de Deus. Muitas pessoas, eles falam quer torcer as coisas do Senhor Deus. E aqui no Salmo 119, no versículo de número 118, diz assim: tu despreza a todos os que te desviam dos teus estatutos, pois engano deles é falsidade. Então, pessoas que falam coisas desprezam, ou melhor, dizer para vocês o conteúdo dessa palavra, Deus despreza as pessoas que se desviam da palavra dele. Deus despreza as pessoas que se desviam dos estatutos dele. Não tem como uma pessoa ele viver dois senhores. A Bíblia fala lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não tiverem de acordo, de hipótese alguma. Não tem como duas pessoas andar juntas, se uma está contra a outra. Então, da mesma forma, meu querido, é o Espírito Santo. Se você não está de acordo com o Espírito Santo, então você vai estar contra o Espírito Santo. O que nós temos na terra hoje? Nós temos o Consolador. Nós temos, meu amado, o Espírito Santo que está sobre a terra. Ele move em todos os lugares, ele está em todos os lugares. Mas para que nós entendamos o Espírito Santo de Deus que está sobre a terra, nós temos que entender a palavra dele. Não é entender, ou melhor dizer, não é fanatismo, porque Deus, ele não está no meio de fanatismo. Deus está no meio de pessoas que adoram ele em espírito e em verdade. Ainda vou continuar lendo aqui uns versículos da palavra de Deus para que vocês possam entender que diz assim a palavra do Senhor Deus. Olha que coisa. No São Marcos capítulo 3, no versículo 26, diz assim para nós: e se Satanás se contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Então não pode, antes tem um fim.
E ainda a palavra de Deus fala para nós em São Lucas, no capítulo de número 15, no versículo 18, levantar-se-ei e irei ter com meu pai, e dir-te-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Então, pessoas que têm um coração aquebrantado, eles vão entender que eles estão vivendo uma religião e vão mudar de vida. Vão passar a servir ao Senhor na igreja dele, ou a igreja do Senhor, a igreja de Deus. É isso que uma pessoa tem que fazer. Você que é evangélico, você que é um crente, você tem que viver ao Senhor Deus. Para ser específico, você tem que ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você, quando vai à casa de Deus, você tem que ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? É santificação, é a vigilância, é andar na presença dEle em consagração, andar na presença dEle em obediência. O importante para nós, que eu falo aqui com os irmãos, em primeiro lugar, é nós reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus para a nossa vida. Seja você que é jovem, seja você adolescente, seja você casado, solteiro, seja você pastor, ou seja você uma pessoa que tem cargo dentro da tua igreja, meu amado, você tem que reconciliar com Deus. Nós estamos errados com o Senhor Deus. Se nós formos olhar o que nós vivemos aqui na terra, nós estamos completamente errados com o Senhor Deus. Temos que saber viver o Evangelho. Temos que saber viver a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é forte. A palavra de Deus mostra para nós, e o próprio Deus ele dá o sinal para que nós entendamos a tua palavra. O próprio Deus nos convence do pecado. O próprio Deus ele impulsa nós a entender, para nós entendermos que estamos errados. No Lucas capítulo 15, versículo 10 diz: então lhe disse, levantar-se-ão nações contra nações e reino contra reino. É nesse ponto que eu quero chegar com todos os ouvintes que estão me assistindo agora. É nesse ponto que eu quero chegar. A situação que estamos passando por ela hoje, dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, são a tal das perseguições. As perseguições que acontecem na vida das pessoas. O que eu quero dizer para vocês é sobre por quê ou qual motivo que tem de pessoas, famílias, pessoas, perseguir a igreja de outras pessoas. O que há na cabeça desse pastor? O que há na cabeça dos líderes? O que há na cabeça das pessoas que estão indo na casa de Deus e pegando a orientação de uma pessoa que tem cargo na igreja, ou até do próprio líder, para sair falando de outra igreja? Isso é um absurdo o que nós estamos vivendo hoje. Pessoas sair, ouvir o conselho dentro da tua igreja para perseguir outras igrejas. Queridos, a igreja é Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Todas as igrejas da face da terra, ela é do Senhor Jesus Cristo. A igreja, sendo ela tradicional, sendo a igreja pentecostal, neopentecostais, são igrejas do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que eles ficam na igreja, eles começam a amar a parede, ama os bancos, começa a gostar do som, gosta da pessoa do pastor, gosta da pessoa do irmão, esquece que em primeiro lugar tem que gostar é do Espírito Santo, tem que gostar é do Senhor Jesus Cristo, porque é o Senhor Jesus que convence nós do pecado e da morte. É o Senhor Jesus Cristo que nos convence, que nos dá o parecer que nós somos diferentes deste mundo. Não é o homem que dá. Apenas os pastores, nós pastores, nós levamos a palavra de Deus como ministro, como sacerdote, como servo de Deus, para que as pessoas possam
ouvir a palavra e andar na presença dele. Mas hoje nós estamos vivendo um momento tão difícil que certas denominações hoje em dia estão pressionando os seus membros, pressionando as pessoas. Eles não querem nem saber se tem católico dentro da igreja, eles não querem saber se tem espírita dentro da igreja para assistir um culto a Deus, eles não querem saber se tem visitante, de onde que eles vieram. Eles começam a atacar em cima do altar de Deus. Meu pai, o que é isso? Começa a atacar em cima do altar de Deus e dizendo para não ir naquela igreja, não vai naquela igreja, não vai naquela igreja que abriu agora. Satanás está usando o povo lá, aquele caído lá é do diabo, aquele falar em língua lá não é de Deus não, aquela forma que o pastor está pregando lá não é de Deus não. Mas o que é isso? São pessoas que estão vivendo hoje em dia as fábulas, pessoas que estão vivendo coisas que não agradam o Espírito Santo. Então, pessoas estão usando o altar de Deus. Eu quero dizer para você, ô líder, eu sou um líder de um ministério, mas eu quero dizer para você, você que é um líder da igreja, ou talvez você que está na mídia, principalmente, você que está na mídia, pregando a palavra de Deus, vigia, porque o Espírito Santo de Deus, ele é justiça. Deus é justiça. Porque nós não podemos viver da forma que estamos vivendo. Eu estou sentindo como pastor, para as pessoas que são pastores também, principalmente os que estão na mídia. Eles estão querendo cada vez querendo mais do que o outro. Gente, nós devemos pastorear, mas sem preocupação da parte financeira. Quem trabalha na parte financeira dentro da igreja é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Deus, mediante a santificação a Deus dentro da casa de Deus. Então nós temos que santificar a Deus dentro da casa de Deus para que Deus venha abençoar a nossa vida. Mas tem pastores que não santificam a tua vida. Tem pastor que não está preocupado com jejum. Tem pastor que não está nem aí com as orações a Deus. Tem pastor que não busca. Ele só quer rodízio, ele só quer viajar. Ele quer deixar para as pessoas que têm o cargo na igreja para tomar conta para ele. E ele pode viajar, ele pode sair e pode ir para qualquer lugar. Pastor não tem feriado, meu amado. Pastor não tem esse negócio de feriado. Pastor não tem esse negócio de ele não pode ir, não. Ele tem que ir. O pastor ele é obrigado a ir. Ele é obrigado a viver até o fim da sua vida, cuidando das ovelhas do Pai, cuidando das ovelhas de Deus. Não subir no altar para querer falar contra outros ministérios, para querer falar contra outra igreja. A Bíblia fala lá em João, capítulo 14, que Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E ainda ele diz, vou preparar-vos lugar. E Jesus, quando ele falou, ele vai preparar lugar. É só para uma denominações? Não, ele vai preparar lugar para todas as igrejas que confessam Jesus Cristo como Salvador, todas as igrejas que confessam o Pai, Filho e Espírito Santo, todas as igrejas que andam nos estatutos de Deus, na palavra de Deus, pessoas que obedecem. A salvação, ela é para todas as pessoas obedientes, pessoas que são obedientes à casa do Senhor, pessoas que são fiéis a Deus. E eu fico admirado que tem várias pessoas, ou milhares de pessoas, trilhares de pessoas, são fiéis ao dízimo, fiéis às ofertas, fiéis a ajudar a igreja a crescer. E pastores tomando proveito desses tais, usando de má fé, ou mentindo em cima do altar, mentindo, porque Deus usa por revelação. Eu trabalho com revelação, meu amado. Eu trabalho com profecia, eu trabalho com a palavra de Deus. Eu trabalho louvando, eu trabalho orando, buscando. Então, eu tenho certeza que Deus está me usando no momento que eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Mas tem pastores que eles sobem no altar para criticar sobre o mover do Espírito Santo dentro da igreja. E nós não podemos mover contra o Espírito Santo dentro da igreja.
Mas tem pastores que sobem no altar de Deus para pregar contra as igrejas, para ficar falando, para tomar cuidado, que ali aquela igreja não é de Deus, ou aquele lugar não é de Deus. Todos os lugares, meu amado, que confesse Pai, Filho e Espírito Santo, é a casa de Deus, né? Agora, um ponto que eu quero chegar aqui, são para todas as pessoas que são membros. Toma cuidado, você que é membro, você que é um membro de uma igreja, de uma denominações, né? Você que é membro de uma denominação, toma cuidado, cuidado, vigia, busca a palavra, lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, meu amado, lê a Bíblia Sagrada e serve ao Senhor. Ouça o teu pastor quando pregar e recardai-vos o que é bom para a vossa vida. Recarda o que é bom para o vosso alimento. Recardar aquilo que vem alimentar a tua alma, não aquilo que vem alimentar a tua carne. A tua carne não pode ser alimentada dentro do templo do Senhor. Você está na casa de Deus, é para alimentar a sua vida espiritual. É para alimentar a sua vida espiritual, para que Deus venha abençoar a tua vida e você venha a ser uma pessoa transformada por Deus. Então, meu amado, vive a palavra. Não vai viver o homem, meu querido. Você pode amar o pastor, você pode amar as pessoas que têm cargo, pode, mas você tem que viver a palavra. Você tem que andar conforme a palavra ensina você. A Bíblia fala em Timóteo, lê, insista até que eu venha. Então Deus quer que você compartilha com Ele dentro da palavra. Deus quer conversar com você dentro da palavra. Deus, Ele quer falar contigo. O Espírito Santo quer te impulsionar a você entender o mistério de Deus. Por isso que o Espírito Santo está sobre a terra até hoje, porque Ele quer convencer você do pecado, quer convencer você para servir a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e não servir o homem. Nós não podemos servir o homem, meu querido. Eu também sou pastor presidente, mas eu não quero que ninguém fique me servindo. Eu quero que o povo vá para a casa do Senhor para servir a Deus, para servir a palavra, para servir ao Senhor Jesus. E o melhor culto que existe dentro do templo do Senhor é o dia da Santa Ceia do Senhor. É o dia que você vai estar tomando a ceia do Senhor, o pão simbolizando a carne, o cálice com suco simbolizando o sangue de Cristo. Então, esses são os dias importantes dentro da igreja. Não um negócio de campanha, a prosperidade. Prosperidade faz parte na vida das pessoas evangélicas? Faz parte. É bom ter a campanha, é bom as pessoas fazerem as campanhas, é bom as pessoas fazerem também com seu ato de fé, o seu voto, a sua oferta e tudo, mas vigiai-vos. Vigiai para você não ser enganado pelo homem e você perder tudo que você tem dentro da sua casa. Você entregar tudo para a igreja, achando que você está entregando para Deus e está entregando para o homem. Não faça isso, meu querido. As coisas que você tem dentro da sua casa foi Deus que te deu. Tudo que você adquiriu foi Deus que te deu. Você não pode entregar as coisas assim, sendo convencido por uma pessoa que está falando, usando versículos e não usando os textos e os contextos. Então, por isso que é bom você examinar a Escritura. Se a pessoa está falando ou até mesmo querendo chorar para pedir, você tem que procurar saber se realmente é de Deus ou não, para você pegar, ajudar a obra do Senhor. A obra de Deus, ela tem que estar sempre sendo ajudada pelo dízimo e pelas ofertas. Agora, sacrifício, você tem que vigiar no sacrifício. Você pode fazer o sacrifício? Pode, mas vigia no sacrifício. Deus não quer que você perde as suas coisas. Deus não quer que você fique sem as suas coisas, para depois você chorar ou amaldiçoar. Não, você já perdeu. Então temos que vigiar nessa parte, porque Deus quer o bem de nós, Deus não quer o mal de nós. Deus quer que nós vivemos bem sobre a face da terra. Então, meu querido, vigiamos, tomamos cuidados com várias pessoas. Eu quero dizer ainda, vamos tomar cuidado, para finalizar aqui, vamos tomar cuidado com essa tal de religiões. Religiões é uma coisa terrível. Meu amado, acorda. Você talvez é um membro, é um novo convertido. Você talvez tenha até cargo, mas você está vivendo uma religião.
Pastor, o que é a religião que eu estou vivendo? Vivendo a praca, meu amado. Nós não podemos viver a praca de igreja, não. Você está vivendo a praca da igreja, você está vivendo só porque você tem uma carteirinha de membro, você está vivendo só porque a sua carteirinha está registrada que você hoje é um presbítero, é um diácono, é um obreiro, né, o obreiro da casa do Senhor, você tem um cargo, você é uma tesoureira, é um secretário. Toma cuidado. Você ter um cargo não significa que você pode ficar acima de tudo, não. Ou você ficar defendendo praca de igreja, não. Praca é uma coisa simbólica, é um nome simbólico que é colocado não para memorial a Deus. Deus não vai querer nome na igreja lá no céu. Deus não está querendo nome de igreja no céu. Deus está querendo a sua vida. A Bíblia fala quando Deus chama pelo nome. Mas Deus não vai chamar pelo nome da igreja. Deus vai chamar você pelo seu nome. Não é pelo seu cargo que Deus vai chamar. Mas em tudo isso, meu querido, ser fiel a Deus ao dízimo é bíblico. Ser fiel a Deus nas ofertas é bíblica. Mas cuidado com esses tal de sacrifícios. Porque muitas igrejas, principalmente as da mídia, está tirando o foco de você receber a sua salvação eterna. E a blasfema contra o Espírito Santo, para você entender, a blasfema contra o Espírito Santo são as tal das religiões. São homens e mulheres, jovens, que eles estão vivendo, é a praca da igreja. Jovem que eles vivem, praca de igreja. Pessoas que querem fazer mais número dentro da igreja, não tem isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que entender a graça do Espírito Santo. Nós não podemos tomar cuidado que talvez você está levantando contra um irmão, você está levantando contra uma igreja, passa na porta da igreja, você tem coragem de virar as costas para não olhar dentro da igreja. Você tem coragem de virar as costas para não ver aquele pastor mais. Aí você vira as costas para não ver aquele pastor, só porque um dia ele foi pastor da sua denominação. Agora que Deus revelou para ele abrir outra igreja, você discrimina a pessoa. Você discrimina a igreja porque você conhece aquele pastor e antes ele era pastor da sua denominação. Aí o outro pastor, que é o líder lá, ele fala que que são divisores. Divisor é Satanás, meu amado. Não existe divisor dentro de igreja na face da terra. Divisor é Satanás. Então você tem que entender as coisas e entender o conteúdo das coisas, como que Deus quer. Você não pode desprezar igreja nenhuma, meu amado. As igrejas são de Deus. As igrejas somos nós. Nós não podemos ficar pensando que nós estamos na igreja e nós discriminar uma pessoa, uma família que saiu, resolveu abrir um ministério para eles e pegar você discriminar, ou você pegar e falar com o povo dentro da igreja, você que é líder, falar com o povo para não ir naquela igreja que lá está o demônio, que lá não é revelação, que lá não foi Deus que mandou abrir. Cuidado, meu amado, cuidado com as palavras. Tanto você que é um líder, como você que tem cargo e como você que é membro, vigia, principalmente você que é membro, vigia na tua igreja, não fique escutando essas asneiras que são faladas no altar de Deus, porque o altar de Deus não é lugar de falar do povo, não é lugar de ficar falando contra outros ministérios. O altar de Deus é lugar de pregar a palavra de Deus. O altar de Deus é o lugar de santificação. O altar de Deus é lugar de ministrar a santidade do Espírito Santo, é transmitir o Espírito que está sobre ele para o povo, transmitir a palavra. O altar de Deus é lugar de unção, é lugar de comunhão, é lugar restrito com Deus. Com Deus, não lugar de ficar fazendo vendas. Altar de Deus não é lugar de você ficar vendendo as coisas. Altar de Deus não é lugar de ficar vendendo objetos. Objeto não leva você para a salvação. Altar de Deus não é lugar de você ficar falando mal de pessoas, mal de casados que já saiu da igreja, ou era o braço direito do pastor, e agora ele está em outra denominação, ou abriu uma para ele, e você pega e fica com raiva. Meu querido, vai se converter.
Converta, por favor, porque isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Pessoas que discriminam outras pessoas, ou por raça, ou discrimina também porque a pessoa saiu da igreja e era uma pessoa usada por Deus. Você está com medo? Com medo de perder seus membros? Com medo de perder sua igreja? Não. Deus manda outras pessoas, como vai mandar para aquela que saiu também. Porque Deus quer que a igreja multiplica. Deus quer que tenha mais e mais igreja na face da terra, para o evangelho ser pregado mesmo. Porque o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Ele vai buscar aqueles que são remidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele vai buscar aqueles que são pacíficos, aqueles que entendem a palavra, aqueles que vão na casa do Senhor, são fiéis a Deus, a servir a Deus, cultuar ao Espírito Santo de Deus, recordar o que é bom, servir a Deus com espírito e com verdade. O Senhor vai buscar os escolhidos dele. Então, a Bíblia fala quando todos vão ser apresentados, todos serão apresentados diante de Deus. Mas por que serão apresentados no dia do julgamento? Porque o Senhor vai chamar todos, mas são poucos que vai ser escolhido. E quais são esses poucos, meu amado? São pessoas que não ficam falando de igreja de outro, são pessoas que não defamam, pessoas que ficam fofocando, pessoas que falam das outras pessoas. Tem que tomar cuidado. Lá em Provérbios, no capítulo 6, se eu não me engano, versículo 16, fala, né? 6 coisas aborrece a Deus, a 7ª, a alma de Deus abomina. E a Bíblia fala que a alma de Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Cuidado com o líder, cuidado com as pessoas que estão subindo no altar, ou pessoas que estão falando que Deus está revelando, e não está revelando nada, que Deus está falando, que não é para ir naquele lugar, que só ali tem santidade. Cuidado com essas revelações, cuidado, serve o Senhor Jesus Cristo, e Deus te dê você a vitória e te dê a bênção. Serve o Senhor, serve a palavra dele, vive a Deus, vive o Espírito Santo, vive o Senhor com a sua família, ensina os teus filhos o caminho que devem andar, fala com eles que tem que servir a palavra, servir o Senhor, tem que recordar o que é bom para a sua vida ser abençoada. Amém, meu querido? Vamos orar agora comigo, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa te abençoar. E vigia, para que você não blasfema contra o Espírito Santo. Isto é, isso que eu falei, que são na realidade a blasfema contra o Espírito Santo. Levanta as tuas mãos comigo, ora juntamente comigo e Deus vai estar te abençoando. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa esse irmão, essa irmã que está orando comigo agora, meu Pai. Oh, meu Deus, transforma o coração, perdoa os pecados, perdoa as falhas dessa irmã, perdoa as falhas desse irmão que está orando comigo agora, meu Pai, e crê na transformação na tua vida. Renova esta vida, renova este irmão e renova esta irmã, meu Pai, para que eles venham a ter uma vida regalada e abençoada espiritualmente na tua santa presença. É que eu te peço, meu Deus, como ministro do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Assim seja, graças a Deus. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Fica com Deus e que Deus possa te abençoar mais e mais a sua vida e a sua casa. Lê a palavra de Deus, porque ela vai te ensinar a viver o caminho do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até mais.